Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é sempre uma gratidão para nós nos encontrar e acolher a Palavra de Deus. Nós que cremos, temos a Palavra de Deus como regra suprema para a nossa vida. Por isso não podemos negligenciar a escuta atenta e, sobretudo, o nosso esforço para fazer com que a nossa vida seja uma realização daquilo que nós escutamos e refletimos da Palavra de Deus. Por isso eu te convido a mais uma vez, neste momento, preparar o seu coração, abrir bem os seus ouvidos para acolher a mensagem do Evangelho. Ela traz para nós um ensinamento fundamental, sobretudo no dia de hoje, que celebramos a Vigília Pascal, a celebração mais importante da nossa fé cristã. Acolhamos com intensidade a mensagem deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depressa, ide dizer aos discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galiléia. É lá que o vereis. Vede bem, eu vo-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho que narra essa corrida pascal de Maria Madalena e a outra Maria até o túmulo, e ali fazem a experiência de encontro com o ressuscitado. É também o caminho que cada um de nós precisa percorrer, o caminho pascal, o caminho da ressurreição. Por isso vamos meditar com muita atenção esse trecho do Evangelho que terminamos de escutar, de modo que ele nos ajude a celebrar bem também em nossa vida a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo que, após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, isto é, o domingo, é importante para nós este dado temporal que o Evangelho nos apresenta, porque marca justamente um novo tempo, o tempo do cristianismo a partir da experiência de Cristo ressuscitado. Para os judeus, o dia por excelência era o dia de sábado, mas para nós cristãos, o dia por excelência é o dia do domingo, o primeiro da semana. Por isso que o Evangelho faz questão de dizer após o sábado, ao raiar do primeiro dia. Também é importante esta anotação do raiar do primeiro dia, isto é, a aurora. Sempre que o Evangelho vai narrar esta experiência da ressurreição, coloca esta experiência justamente neste momento, onde há este mesclar de luz e escuridão, justamente porque representa a situação da comunidade. É luz porque Cristo já ressuscitou, por isso este raio da aurora que irrompe na escuridão. Mas ao mesmo tempo ainda permanece a escuridão,
porque a comunidade não compreendeu plenamente este evento da ressurreição. Por isso essa mistura de luz e escuridão que o Evangelho apresenta na narrativa da ressurreição. E aí diz que Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. O Evangelho não faz muita questão de dizer do porquê que elas foram até o sepulcro, mas segundo o costume daquele tempo, podemos imaginar que elas tivessem ido até o sepulcro para ungir o corpo do Senhor. Isto é, elas ainda estavam à procura do Senhor morto, estavam à busca de Jesus no sepulcro. Por isso o Evangelho vai dizer da surpresa dela: eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de relâmpago e sua roupa alva como a neve. E mais adiante vai dizer: não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Portanto, é esta a mensagem do anjo àquelas mulheres que vão até o sepulcro. Como disse, elas estão à procura do corpo de Jesus morto, mas o anjo, surpreendentemente, ajuda estas mulheres a superar o medo e a procurar Jesus vivo e não Jesus morto. Sei que vocês estão procurando o Cristo crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Mais adiante é bonito perceber que esta experiência da ressurreição, feita por estas mulheres ali no sepulcro vazio, ao mesmo tempo convida para que elas se tornem missionárias do Cristo ressuscitado. Uma vez testemunhando que Jesus não está no sepulcro, mas vive, agora elas se tornam apóstolas da ressurreição. O anjo pede que elas vão até os discípulos de Jesus para anunciar que Cristo ressuscitado deve aparecer a eles na Galileia. Que também é muito significativo. A gente precisa se perguntar por que, se Jesus foi sepultado e ressuscitou na Judéia, pede que os seus discípulos caminhem para a Galileia, porque é lá o lugar onde ele vai se manifestar diante dos discípulos. E aí a gente vai compreender o grande significado disso. Jesus começa a sua missão justamente na Galileia, que era considerada a periferia religiosa daquele tempo. Isso significa que a missão dos discípulos começa onde a missão de Jesus também começou, na periferia religiosa de Israel, na Galileia. Por isso a igreja também hoje precisa ter esta consciência. Ela precisa iniciar a sua missão ali onde Jesus iniciou. E precisamos nos perguntar onde é a Galileia de hoje que precisamos iniciar a nossa missão. E por fim o Evangelho diz que o próprio Senhor foi ao encontro daquelas mulheres, mais uma vez para confirmar que ele não estava morto, mas estava vivo, e ao mesmo tempo confirmar também a missão daquelas mulheres que experimentaram a ressurreição. A missão delas é anunciar o Cristo ressuscitado. Ide aos meus irmãos e anunciai que eu devo aparecer-lhes na Galileia, o lugar onde ele iniciou a sua missão. Portanto, querido irmão, querida irmã, ao participarmos também nós da festa da ressurreição do Senhor, ao testemunhar a ressurreição de Jesus em nosso meio, não podemos ficar acomodados no nosso lugar. Quem experimenta o Cristo ressuscitado precisa se colocar também em movimento, se colocar a caminho, assim como Maria Madalena e a outra Maria, ao experimentarem o ressuscitado, se tornaram apóstolas da ressurreição. Cada um precisa se perguntar: como eu tenho assumido este apostolado de testemunhar Jesus morto e ressuscitado? Portanto, cada um precisa, diante do Evangelho, permitir ser provocado pela Palavra de Deus. Não busquemos Jesus morto. Ele não está no sepulcro. Ele vive. Ele venceu a morte. O amor venceu o ódio. A vida venceu a morte. Acolhamos este Senhor e desta forma ressignifiquemos também a nossa dor. Nós cremos na ressurreição do último dia, mas também há uma ressurreição cotidiana. É preciso que todos os dias nos coloquemos de pé pela força de Cristo ressuscitado que está presente em nosso meio. Portanto,
que esta mensagem do Evangelho nos encoraje a viver melhor a nossa fé em Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, esta mensagem do Evangelho é uma mensagem de encorajamento. Por isso, permitamos que ela ressoe em nosso coração. E queremos concluir este nosso encontro, após a escuta atenta e a nossa reflexão desta passagem evangélica, em forma de oração, nos colocando diante do Pai Eterno, manifestando o nosso coração cheio de gratidão por esta oportunidade de nos encontrar como irmãos ao redor do seu Evangelho. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por mais este momento, por este encontro fraterno, este encontro de fé ao redor da Palavra de Deus, com este Evangelho que nos anuncia o evento central da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai Eterno, uma vez experimentando a ressurreição de Teu Filho Jesus, a sermos testemunhas, apóstolos de Cristo ressuscitado, e que cada dia de nossa vida possamos testemunhar a ressurreição ao vencer todas as dores e sofrimentos da nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.